São cerca de 6 horas da manhã e por aqui o forno da Laís, uma mãe dedicada que garante todos os dias um sabor especial para milhares de famílias em Mococa, já funciona a todo vapor. A gente trabalha em família aqui, todos nós, né? Eu ensinei eles, meu esposo trabalha comigo, então é um negócio que a gente pode trabalhar em família e a gente fica revezando. Eu consigo dar conta assim, um ajuda o outro, né? Então de manhã o Thiago fica com a Esther e acabamos de produzir os pães, porque a gente faz fresquinho os pães todos os dias, a gente acorda entre 4 e pouco da manhã para deixar tudo fresquinho, né, para os nossos clientes, que é muito importante isso. E aí ele fica com a Esther e depois eu venho da rua e fico com ela o restante e acabo de fazer as outras coisas, né? Da parte que a gente trabalha com aulas, tudo também. E eu tinha colocado ela no começo do ano, né, como eu havia falado, na escolinha meio período. Só que assim que ela entrou na escola, com 3 dias, ela já tinha diabetes tipo 1, né, que ela desenvolveu com 1 ano e 4 meses. E aí ela desenvolveu a síndrome nefrótica, que é um problema renal. E aí eu não consegui mais, né, ir pra rua, poder deixar ela na escola, porque ela ficou muito doente. E assim, eu quero até agradecer, né, no povo de Mococa, que assim, se uniu, né, nos ajudou e levou, né, que a gente levou ela em outros hospitais em São Paulo e tudo mais, fez exames, né, e assim, é um povo que nos recebeu muito bem, né, tanto assim com os nossos produtos, dão maior força, né, experimentam, gostam, graças a Deus, e também com a Esther, né, eles abraçaram essa causa dela e graças a Deus hoje ela tá bem melhor, né, mas continuando o tratamento, né? Então eu quero agradecer muito, né, ao povo de Mococa e sempre lembrar, né? Às vezes o pessoal vê a gente lá vendendo tudo, elogia tudo. A gente tem que lutar por nós. Não é governo, não é ninguém. E se a gente não lutar para conquistar os nossos objetivos, ninguém vai conquistar por nós. Então a gente consegue sim, né? E com os pães a gente tem feito isso e conseguido alcançar mais vidas para poder serem transformadas através disso. A história dos pães começou quando a Laís, que era da região do ABC Paulista, mudou-se para Cajuru. Mas foi aqui, na terra das palmeiras imperiais, que ela conseguiu transformar a receita de um sonho em um cardápio de sucesso. Laís, como começou a sua história com os pães caseiros? A gente trabalha já no ramo com os pães caseiros, né? Vão fazer 5 anos. E a gente é de São Bernardo do Campo, né, do ABC Paulista, e a gente veio morar para Cajuru. E lá eu aprendi a fazer os pães para uma festividade da nossa igreja na época, né, para ajudar a arrecadar fundo. E eu estava desempregada, meu esposo também, a gente estava fazendo bico na época, né, para poder sustentar, porque a gente veio de São Bernardo sem dinheiro guardado, veio com a cara e com a coragem, né, e com as crianças, né. Então a gente foi se virando, eu aprendi a fazer os pães. E aí a irmã que me ensinou falou assim, por que você não faz para vender, né? Que dá um bom lucro. Eu falei, será? Aí a gente começou, né? Indo, testando, aprendendo a fazer, mexer com vendas, tudo, né? E nisso a gente criou um método nesses 5 anos, a gente conseguiu, né, modificou a receita, foi aprimorando, criando outras coisas e criou um método, né, de um negócio com pães caseiros do começo ao fim. Então hoje, além de a gente vender os pães, né, para os nossos clientes, a gente também ensina a transformar vidas, como a nossa vida foi transformada através do pão caseiro. Porque hoje, aliás, há 5 anos, o pão caseiro é o que sustenta a minha casa, que paga a parcela de carro, que sustenta 6 pessoas, né, meus 4 filhos mais eu e meu esposo. E então a gente viu uma saída, né, para poder ensinar outras pessoas a não precisar depender de, às vezes, estar meses procurando emprego, esperar uma vaga de emprego, né, e tirar mães, principalmente, da situação que eu estava, né, às vezes você quer ir comprar uma coisa para o seu filho no mercado, você não tem dinheiro, você, né, conta atrasada, então toda essa realidade que muitos brasileiros passam por falta de serviço, a gente consegue contornar com os pães caseiros, e hoje a minha missão, né, o meu propósito é ensinar outras, principalmente mulheres, a transformar a vida delas com pães caseiros. Bom, hora de colocar a mão na massa. Afinal, o dia da nossa empreendedora aqui é bem corrido. E toda esta produção fresquinha tem destino. E é aqui no semáforo que fica às margens da Avenida João Batista de Lima Figueiredo,
próximo ao bairro Jardim Chico Piscina, que acontecem as vendas dos produtos da cozinha da Laís. De carro em carro, ela e o marido conseguem vender mais de 40 pães e roscas por dia. Bom, você teve um desafio e é uma coisa que todo mundo até te elogia bastante, né? Porque onde vender os seus pães? Você não tem uma padaria, e aí? Eu já tive, a gente já passou por vários processos de venda, né? Por isso que hoje eu falo que a gente criou um método, porque a gente já passou, a gente faz desde o delivery até um ponto, então assim, eu ensino a pessoa a vender do jeito que ela quer, que ela se sente mais à vontade, dependendo da meta que ela quer alcançar, né? Então, se ela quiser trabalhar só dentro de casa, a gente ensina um jeito, se ela quer trabalhar meio período dentro de casa, se ela quer abrir um ponto, porque a gente já teve lá em Cajuru, a gente abriu nosso ponto de pães caseiros, né? Lá em Cajuru, bem no ano da pandemia. Aí a gente fechou e ficamos no delivery só, né? Na época da pandemia, inclusive foi uma surpresa pra gente, porque a gente vendia mais de 70 pães na pandemia, né? Então assim, é algo que você trabalha que, por estudos e pesquisa, o pão caseiro, ele é o terceiro produto mais consumido no Brasil. No mundial, o pão caseiro é desde a antiguidade, o pão, né, em si, desde a antiguidade é muito consumido. Então é algo que vende por si só. E quando você trabalha com excelência com esse produto, e o pão caseiro em si, ele é artesanal, né? O nosso não tem lactose, não tem conservantes, não tem antimofo, não tem melhorador de farinha, então já traz um benefício para a saúde e consegue agregar, né, trazer esse grupo seleto que tem alergia à lactose, também consumir o nosso pão, então consegue também pegar essas pessoas, né, para não deixarem de comer pão, né? E a gente passou por todos esses processos, então a gente consegue orientar as pessoas em vários tipos e jeitos de vender. Hoje a gente vende no delivery, né? Tem pessoas que vêm buscar aqui na nossa porta e a gente vende lá no semáforo, que é mais uma estratégia que a gente, né, que a gente testou já há meses, a gente tá fazendo para poder passar para as pessoas que sim, dá certo. Por quê? Eu comecei na minha cozinha de casa com um fogão de 4 bocas, então um forno pequeno. Então, você começa com o que você tem na sua casa, né? Com o forno que você tem, não precisa ser forno grande, e aos poucos, hoje eu tenho 2 fornos industriais, né, porque conforme você vai crescendo, o negócio pede, né, para você crescer, você ter maquinário e tudo mais. Hoje, faz 3 meses que eu comprei a minha maceira, mas até então a gente fazia na mão, né, manual. Inclusive é uma dica, né, para os profissionais que estão precisando e às vezes não tem o dinheiro à vista, né, como a gente optou por parcelar no Banco do Povo, né? No Banco do Povo, né? Você consegue parcelar, os juros é bem baixo. Então você consegue uma ajuda aí do governo para poder estar parcelando essa máquina, né? E continuar o seu negócio. Então a gente começou pequenininho, foi porta a porta, foi testando várias estratégias para poder vender o pão. E é um produto que vende por si só, né? Todo mundo consome pão, todos os dias, várias vezes ao dia, às vezes troca a refeição, arroz e feijão, para comer um lanche, né? E o pão caseiro você come ou faz lanche, ou põe na torradeira, ou come com manteiga, com geleia, com o que você quiser. Então é um produto que vende por si só, né? E desde o bebê come pão até o mais idoso. Então todo mundo pode consumir, né? A não ser que a gente tenha alguma restrição. Fora isso, todo mundo pode consumir. Então, assim, o pão, eu falo que o pão me escolheu, né? Que eu nunca imaginei trabalhar com pão. E quando eu aprendi a fazer o pão, hoje eu sou apaixonada. Então, a gente desenvolveu várias receitas, né? A gente tem o pão, que é o carro-chefe, mas temos vários outros produtos também. A gente vende pão recheado salgado, bábica, cuca alemã, roscas doces, né? Panetone salgado, panetone doce. Então, assim, tem um leque enorme de produtos que a gente desenvolveu a princípio do pão caseiro, né? O trabalho não é fácil. Faça sol ou chuva, a lição de vida é perseverar. Aliás, os segredos do pão que mudou a vida desta família são compartilhados pela confeiteira em lives que falam sobre o empreendedorismo, as receitas que conquistaram os mocoquenses e palavras de fé.
Então, para todos que querem começar com o pão, que está numa dificuldade, né, financeira, você consegue, né? Inclusive, vou até fazer um convite. A gente está com as nossas matrículas abertas, né? Ela abre em tempos. Lá no meu Instagram é @Laizerta Rocha, lá tem aulas gratuitas e nós estamos com nossas matrículas abertas. Então, já a gente vai fechar, fica dias abertos e fecha, aí você não consegue entrar na nossa turma. Mas se você precisa mudar a sua realidade financeira, precisa gerar renda extra, porque às vezes você tem o seu trabalho, mas você precisa ganhar mais, né? Ou você não gosta do seu trabalho, não se sente bem onde você trabalha, quer mudar de profissão ou está desempregado, vem vender pão caseiro, que eu tenho certeza, te dou garantia que você consegue sim trazer renda e transformar o seu forno numa máquina diária de venda. Pode ter certeza.